Fala galera, tudo certinho com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do iPhone SE original, o de 2016, e se ele ainda vale a pena hoje em dia. Bom, durante o Natal eu peguei emprestado esse aparelho de um familiar meu e ele tem uma história engraçada. Em dezembro de 2017, eu que comprei esse aparelho pra mim. Mas por conta da tela muito pequena pro meu gosto, eu acabei vendendo ele com apenas 15 dias depois. Ele é um iPhone SE 32GB dourado e eu paguei na época R$ 1.300. Bom, ele tá com esse meu parente até hoje, depois que eu vendi pra ele. E ele tá em excelente estado, porque ele tem bem pouco uso. Enfim, como eu passei lá as festas, eu achei que seria interessante falar um pouquinho a respeito desse carinha e se ele ainda vale a pena, né, hoje em dia. Bom, vamos começar com o maior problema ou o grande charme do aparelho, dependendo do seu ponto de vista, que é a tela. Bom, pra mim, como eu disse, é uma tela pequena demais. Pra quem acha que já viu isso antes, ela é exatamente a mesma tela do iPhone 5S. Na verdade, esse aparelho ele tem muitas semelhanças com o iPhone 5S, porque basicamente o chassi e a tela são deles, mas ele também tem bastante semelhança com o 6S, e eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas basicamente a tela é a do 5S, portanto pra mim é a parte menos interessante. Não é uma tela ruim. Ela tem bom brilho e boa representatividade de cores. O único problema pra mim era o tamanho, que é pequeno demais pro meu gosto. Mas assim, claramente dá pra perceber que existe mercado pra esse tipo de aparelho, já que o iPhone 12 mini tem mais ou menos o mesmo tamanho. Pra quem não sabe, o iPhone SE foi lançado no início de 2016, meio que um Frankenstein entre o 5S e o 6S. Como eu já expliquei as partes do 5S e agora eu vou explicar as partes do 6S. Basicamente, todas as partes internas, o processador, que é a parte mais importante. O que significa que aqui a gente tem o chipset A9, muito superior ao A7 encontrado no 5S, inclusive superior ao A8 encontrado no 6. Bom, em termos de comparação bruto, comparado a aparelhos lançados hoje em dia, ele seria um intermediário básico, como um Galaxy A31 e um Moto G9 Play. Mas isso apenas considerando o Antutu e desconsiderando a diferença de software. Se a gente realmente for ver um teste mais complexo e prático, como o teste de desempenho prático do Tudo celular, a gente vê que na verdade ele assemelha mais a um Galaxy A71, telefone que cola nos R$2.000. Portanto, ele tem desempenho mais do que o suficiente para rodar todos os aplicativos comuns e até alguns games, por mais que não na qualidade máxima. Comparado ao iPhone 6, que eu fiquei um tempo atrás usando, ele é muito superior. Com o iPhone 6 a gente percebia claramente solavancos entre o desempenho, mesmo em atividades mais básicas, como WhatsApp e YouTube. Sendo que nesse aí não, esse aí o desempenho não trava nada. Não é nada excepcionalmente rápido, mas é uma experiência muito melhor. Bom, suas câmeras também são uma mistura entre o 5S e o 6S. A frontal, que é a do 5S, é bem fraca, com apenas 1.2 megapixels. Como eu disse, ela não é muito boa. Ela acaba deixando a desejar um pouco na claridade e por conta da baixa resolução, as fotos acabam um pouco pixeladas. Mas não é horrível. Eu já peguei telefone com câmera frontal com muito mais megapixels e a câmera era pior que isso. Agora a traseira não, a traseira é muito boa e inclusive ela é comparável a muitos smartphones lançados hoje em dia. É a mesma traseira do 6S, de 12 megapixels com abertura 2.2. Ela também grava em 4K 30 fps, então assim, na experiência geral a traseira é muito boa sim. E ela bate sim alguns intermediários básicos até chegando no nível do intermediário avançado. Sua bateria não é lá grandes coisas. Se o iPhone 6 conseguia durar comigo umas 3 horas de tela, aqui a gente consegue um pouquinho mais, 3 horas e meia. Longe do que é considerado bom, mas não é horrível.
Uma coisa que eu achei bem impressionante é que esse aparelho, por conta de não ter sido muito utilizado durante os anos, ainda tá com 96% da saúde da bateria, o que é bem alto considerando que o aparelho já tem 3 anos de uso. Concluindo, para quem busca um iPhone e quer procurar um iPhone custo-benefício e não se importa com a tela pequena, eu super indico o SE. Ele vale muito mais a pena do que 5S e 6, muito porque ele custa muito perto desses aparelhos. Inclusive, eu acho que ele quebra assim um pouco do ponto do iPhone 6S, se você não se importa da tela. Porque ele tem o mesmo desempenho e até em algumas atividades superior, por conta de ter o mesmo chipset empurrando uma tela menor. Ou seja, menos sufoco para fazer isso. Então assim, por conta do 6S custar 200, 300 reais a mais, eu acho que sim, ele vale mais a pena do que o 6S. Em relação ao 7, já é uma coisa um pouco mais complicada, já que com o 7 a gente ganha um processador sim superior, não muito, mas sim. E já ganha inclusive câmeras bem superiores, inclusive frontal e traseira. E a gente ganha inclusive a certificação contra a água. Então contra o 7 já é outra história. Mas contra o 6S, o 5S e o 6, eu acho que ele vale mais a pena sim. Por quê? Ele custa apenas R$ 665 reais na versão de 32 GB no Bruised. Ou R$ 712 reais se for a 64 GB. Por esse preço a gente está comparando o novo com o Galaxy A01 Core, o aparelho mais básico da Samsung, e tem desempenho 3, 4 vezes inferior. Se você quer gastar menos de R$ 1.000 num telefone, eu indico muito o iPhone SE. Ele ainda está recebendo atualizações da Apple, ao contrário do 6 e do 5S. Ele vai continuar recebendo atualizações pelo menos até setembro. E se seguir a lógica do iPhone 6, mesmo sem suporte, ele ainda vai passar 2, 3 anos tranquilo, sendo possível utilizar todos os aparelhos da Play Store sem dificuldade. O que eu acho incrível é que mesmo comparado a telefones usados, Android, não supondo que você só tá procurando um iPhone, eu acho que ele vale super a pena. Pô, por 700 reais, cara, o que você compra usado no mercado que tem esse aí, entendeu? Com 700 reais você vai comprar um Galaxy S7 ou um Moto Z2 Play, que são aparelhos com desempenho consideravelmente inferior e que já não recebem atualização já faz muito tempo. Então são uma compra bem mais difícil. Então assim, se você tá procurando um aparelho custo-benefício legal e não se importa com a tela, eu super indico o SE. Mas era isso, conteúdo rápido, mas que eu achava que valia a pena falar um pouquinho a respeito. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal. E se vocês quiserem dar ideia de mais vídeos, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Mas é isso, falou!